Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudo número 1 aí de circuitos elétricos, né, pessoal? Nós temos aqui então 3 circuitos a serem resolvidos, né? Nosso objetivo aqui então é calcular o valor dessa corrente IX, que vocês estão vendo aqui, utilizando basicamente 3 técnicas de análise de circuitos aí diferentes, tá? Então, na nossa primeira questão aqui, a gente precisa calcular essa corrente utilizando a análise por malhas, né? O método das malhas aí, tá? E aí, como sugestão, né, de dicas aí para a nossa resolução, o exercício pede para que a gente utilize as correntes virtuais de malha aqui, ó, que são simbolizadas por I1, I2 e I3, né? Então, elas estão aqui distribuídas no circuito, já foi fornecido o sentido delas aqui para a gente, tá? E aí, com base nessas informações, nós precisamos, então, determinar o valor dessa corrente X, tá certo? Então, pessoal, algumas situações aqui que a gente precisa levar em consideração para que a gente consiga determinar o valor dessa corrente, tá? Primeira delas, gente, eu quero que vocês percebam aqui que a minha corrente X, tá? Ela está saindo aqui, ó, desse resistor R1. Então, a gente consegue afirmar sem problema nenhum, tá? Que a minha corrente X é a corrente que passa aqui, ó, por essa resistência aqui que nós chamamos de resistência R1, tá? Então, se fosse para eu medir ela aqui, a gente colocaria um amperímetro em série aqui, ó, com o nosso resistor R1, e o amperímetro já iria acusar para a gente a corrente X. Isso é uma informação bastante importante aí para a gente, tá? E já que eu volto nela, retomo ela aí com vocês, tá? Outra situação, pessoal, eu quero que vocês percebam aqui, ó, tanto aqui nesse ponto, como nesse ponto aqui onde eu estou passando a minha caneta, ó, que nós temos fontes de corrente aqui, tá? E, pessoal, quando nós temos aqui uma fonte de corrente que está nessa situação aqui, ó, ela não está sendo compartilhada entre duas malhas, tá? Nós temos aqui, então, uma malha simples, eu não tenho aqui uma super malha, e isso facilita bastante a nossa análise, porque se ela não está sendo compartilhada, a gente consegue afirmar que a corrente da malha, a corrente virtual da malha, ela vale a própria fonte de corrente, ó. Então, como ela pertence aqui, ó, ela está sozinha aqui na malha, ela não está sendo compartilhada, a gente consegue afirmar sem problema nenhum que essa corrente virtual I1 aqui, ela vale 3 mA, tá? E percebam que nós temos a mesma coisa aqui, ó, tá certo? Para essa segunda fonte de corrente, ó, tá? Ela não está sendo compartilhada com outra malha, ela está sozinha aqui, tá? Então a gente consegue afirmar que a corrente da malha aqui, ó, essa corrente virtual I3, ela vale 1 mA também, tá? E aí, gente, isso vai facilitar bastante aí a nossa análise, tá? E por que, né, que isso facilita a nossa análise? Gente, nós temos que lembrar o seguinte, né? A análise de malhas, tá certo? Ela é feita com o intuito de encontrar o valor dessas correntes virtuais que nós temos aqui, ó, tá? Então, se não tivesse sido dada nenhuma dessas informações aqui de I1, I2 e I3, a primeira coisa que a gente ia ter que fazer seria arbitrar um sentido para ela, tá? Para essas correntes. Já foi arbitrado aqui, ó, tá? E aí depois a gente sai procurando o valor dessas correntes I1, I2 e I3. Mas como nós temos aqui essas fontes de corrente, a nossa análise fica muito mais tranquila, tá? E eu precisaria de todas elas, tá certo? I1, I2 e I3 para poder encontrar o Ix. Mas nós já temos duas, então o que nós vamos fazer vai ser buscar a nossa corrente I2 aqui, ó. Essa corrente nós não temos. Se eu encontrar a corrente I2, eu automaticamente consigo encontrar o valor da minha corrente Ix aqui, tá? Então, beleza, gente. Outras situações aqui que eu gosto bastante de fazer com os alunos, eu costumo colocar aqui os sinais aqui da diferença de potencial que é criada aqui quando a gente adota o sentido da corrente, tá? Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, gente, só para facilitar a nossa análise aí. Ó, onde a nossa corrente ela entra no resistor, eu geralmente coloco um sinal de mais aqui, ó, tá? E onde ela sai do resistor, a gente coloca um sinal de menos. Isso aqui vai expressar para a gente a diferença de potencial com base no sentido que a gente tomou aqui, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui no meu R1, ó, por conta da I1, ela está vindo aqui, ó, no sentido horário, né? Esse lado aqui, ó, nós vamos colocar um sinal de mais, e esse lado aqui nós vamos colocar um sinal de menos, tá certo? Aí, gente, eu quero que vocês percebam que o resistor R1, ele compartilha duas malhas, tá? Então ele vale tanto para essa malha aqui, ó, que tem a corrente I1, quanto para a malha que tem a corrente I2. Só que a minha corrente I2, ela está numa direção oposta aqui, ó, tá certo? Oposta não, desculpa, ela está na mesma direção da nossa corrente 1.
E aqui no resistor, pessoal, quero que vocês percebam que ela vai entrar aqui, ó, pelo lado direito nele. Então aqui eu vou colocar um sinal de mais, tá? E onde ela sai aqui eu vou colocar um sinal de menos, ó, tá? Isso vai facilitar os nossos cálculos, pessoal, porque eu quero que vocês percebam que os sinais aqui eles estão invertidos, ó. Do lado de cima eu tenho menos e mais, do lado de baixo eu tenho mais e menos. Então, quando eu encontrar a minha corrente I2, tá? Nós vamos fazer a diferença entre essas duas correntes aqui e já me encontra o valor da corrente X que eu quero ali, tá? Então, só um pouquinho que a gente já vai chegar nesses cálculos aí. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o I2, ó. Então, aqui nós vamos colocar um sinal de mais, aqui nós vamos colocar um sinal de menos, tá? E o I3 aqui, ó, tá? Ele está vindo por baixo aqui no resistor, ó. Então, aqui nós temos um sinal de mais, aqui nós temos um sinal de menos, tá? Se vocês quiserem analisar o R2 aqui, não tem problema, seria mais aqui, menos aqui, embora a gente não vai usar, tá? A gente já tem o valor da corrente que nós temos ali. Então, beleza. Feito essa padronização e essas informações, a gente consegue, então, fazer a aplicação aqui das leis de Kirchhoff para poder encontrar o valor da nossa corrente X, tá? Primeiro, a gente começa fazendo a aplicação da lei das malhas, tá certo? E o que a lei das malhas de Kirchhoff nos diz, né, pessoal? Ela me diz que se eu tenho uma malha fechada aqui, ó, e eu somar todas as tensões que eu tenho em uma malha, tá? Nessa malha fechada, o resultado dessa soma aqui, tá certo? Ele é igual a zero. Então, só falando isso de uma forma diferente, a soma algébrica das tensões em uma malha fechada é sempre igual a zero, tá? E como é que a gente vai somar tensões, né, pessoal? Então, a gente precisa procurar tensão, tá? Então, eu vou escolher um ponto qualquer aqui da minha malha. Ó. Por exemplo, eu vou pegar esse nó aqui, tá? E eu vou começar a fazer a leitura dessa malha na direção aqui, ó, que a gente escolheu a corrente, ou seja, no sentido horário, tá certo? E aí nós vamos somando as tensões. Como é que eu calculo tensão aqui em uma resistência, né, pessoal? Se está passando uma corrente por ela. Só lembrar, a gente usa a lei de Ohm, tá? Então, tensão é R vezes o valor da corrente que passa por ele aqui, beleza? Então, é assim que nós vamos somar essas tensões. Ó. Então, nós vamos começar aqui, tá? Vamos passar aqui primeiramente pelo resistor de 6K, tá? Pela nossa corrente I2. Então, como é que vai ficar essa nossa equação aqui? Ó? Vai ficar 6K, beleza? K aqui é o valor do resistor, né? Seria 6.000 ohms. Vocês podem usar 6.000 ou 6K aqui, tá certo? Então, seria 6K que multiplica a corrente que passa por ele, que é a corrente I2. Ó. Então, percebam que eu tenho R vezes I, então eu tenho aqui uma tensão, tá? Então, mais aqui, mais não, né? Menos aqui, ó, tá? E por que menos? Né? Porque esse resistor, ele tem duas correntes nele. Então, como a primeira eu peguei aqui a parte positiva dela, quando eu for ler ela pela malha de cima aqui, ó, nós vamos ler ela com um sinal oposto. Por isso que esses sinaizinhos de mais e menos aqui nos ajudam bastante. Se tivesse ficado mais aqui, ó, e menos, mais e menos, a gente iria somar elas duas, tá? Mas como elas estão com sinais trocados, a gente pode colocar um sinal de menos aqui sem problema. Então a gente vai ler de novo, ó, R, tá certo? Ó, que é 6K, vezes a corrente que passa por ele também, só que da outra malha. Agora nós temos I1, tá ok? E vamos avançando aqui na nossa malha. Agora eu vou pegar aqui o meu R3, tá? Então mais, tá certo? Ó, estamos pegando positivo primeiro, 6K que multiplica a corrente I2, tá certo? E menos aqui, ó, porque elas estão invertidas, né? Tá? O sinalzinho que a gente colocou aqui, ele está invertido. Então, menos, vamos colocar aqui, ó, 6K que multiplica a nossa corrente I3, tá? Já que esse resistor é compartilhado aqui pelas malhas 2 e 3, beleza? Então, avançando, eu tenho que somar todas as tensões da malha, ó, no sentido da corrente. Então, percebam que aqui agora nós vamos pegar a fonte. E, pessoal, a corrente ela está vindo pelo lado de baixo aqui, ó, da fonte, tá? Então, do jeito que a fonte está virada aqui, ela está com o sinal positivo dela para baixo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, mais 24, ó. Então, mais 24. Então, somei todas as tensões, ó, cheguei aqui no ponto de partida. E quando a gente soma todas as tensões, isso aqui é igual a zero. Beleza? Então, ok. Então, agora nós vamos pensar aqui em algumas coisas, tá? Eu tenho, tá certo, o valor da corrente I1 e eu tenho o valor da corrente I3. Isso aqui foi dado aqui pelas nossas fontes de corrente, tá? Então, agora nessa equação que a gente montou aqui, eu vou substituir esses valores. Ó. O que é que nós vamos ter aqui? Né? Nós vamos ter, ó, 6K que multiplica I2,
tá? Eu não tenho I2, é a minha incógnita, né? Quem eu estou procurando aqui. Menos 6K, que multiplica o valor da corrente I1, tá? Então, a corrente I1 vale 3 miliamperes. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 3 mili, beleza? Não estou colocando as unidades de medida no cálculo, não, tá? Então, vamos lá. Mais aqui, 6K, que multiplica a corrente I2, que é a nossa incógnita, menos aqui, ó, 6K, que multiplica a corrente I3, que vale 1 mili aqui, ó. Então, 1 mili, tá? E mais aqui, 24. Isso é igual a 0, beleza? E vamos resolvendo isso aqui, depois a gente faz a manipulação aí na equação. Vou deixar aqui, ó, 6K e 2, pessoal, tá? E eu tenho outro 6K e 2 aqui, ó. Se eu somar isso aqui, isso vai me dar 12K e 2, ou 12K vezes I2, né? Tanto faz aqui, ó, vezes I2, tá? Agora, pessoal, vamos pegar aqui os números que nós temos. Ó, eu tenho aqui 6K vezes 3 mili. Pessoal, o K vale 10 na terceira, né? E o mili vale 10 a menos 3. Eu posso cancelar, ó, K com mili, tá? Porque 10 na terceira vezes 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, né? E 10 elevado a 0 significa 1, não é isso? Então, o que sobra aqui, ó? Sobra simplesmente o 6 vezes o 3, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 18, ok? 6 vezes 3 é 18, né? Agora eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 6K vezes 1 mili. Então, nós vamos cancelar o K com esse mili aqui. E eu tenho 6 vezes 1, que dá o próprio 6. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 6 também. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que nós vamos colocar. Então, nós temos aqui mais 24. E isso aqui é igual a 0, beleza? Ah, pessoal, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar para vocês, tá? Ainda bem que eu vi isso, mas tudo bem, a gente vai corrigindo aqui. A nossa corrente I1 aqui, ó, na hora que eu estava fazendo a análise, eu acabei me esquecendo. Percebam que a fonte de corrente, ela está virada aqui, ó, para o lado esquerdo, tá? Só que o sentido que foi pedido para a gente adotar, ó, é o sentido contrário, tá certo? Ao do sentido que a fonte de corrente está me dizendo. Então, como ele está ao contrário aqui, ó, ele está trocado, tá certo? Nós temos que usar aqui o sinal como sendo negativo. Isso não vai acontecer nessa aqui, ó, porque percebam que ela está para baixo e o sentido que foi arbitrado para a gente está para baixo aqui também, tá? Então, aqui eu preciso de um sinal de menos, tá? Então, eu vou arrumar isso aqui, ainda bem que eu vi a tempo aqui, ó. Então, esse 3 mili que vocês estão vendo aqui, ele na verdade vai ser menos 3 mili, tá? Isso aqui altera um pouquinho aí o nosso resultado. Mas tudo bem, ainda bem que a gente viu a tempo, aí a gente já arruma aqui, ó. Então eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Menos 3 mili aqui, ó, tá bom? E espero que não tenha afetado o raciocínio. Entenderam, né, pessoal? Então, justamente porque elas estão aqui, ó, em lados opostos, tá? A gente vai utilizar menos 3 mili aqui, ó. Consequentemente, aqui fica mais 18, né, gente? Ó, então eu tenho menos 6 vezes menos 3 e aqui nós temos mais 18 aqui, tá? Beleza, gente? Então, fechou. Então, avançando aqui no nosso cálculo, ó, nós vamos ter 12K, que multiplica I2, tá? E, pessoal, se eu vier aqui e fizer, ó, mais 18, menos 6 e mais 24, tá? Isso aqui dá 36 positivo. E eu vou jogar esse 36 para o lado direito aqui da igualdade. Ó, ele vai como menos 36 aqui. Beleza? Então, logo a nossa corrente I2, tá? Ela vai ser, ó, menos 36, beleza? Dividido aqui, ó, tá? Por 12K. E, pessoal, se eu fizer menos 36 dividido por 12K, minha corrente I2 aqui, ela dá menos 3 miliamperes aqui, beleza? Então, agora que eu tenho a corrente I2, pessoal, eu consigo calcular minha corrente X.